Cá estamos nós mais uma vez, antepenúltima aula de História Geral. Vamos falar, nesta ocasião, sobre África, Ásia e Oriente Médio, a contemporaneidade, aula de número 27. Aqui o contexto é a primeira metade do século XX, ali, logo relacionada à Guerra Mundial ali, a Segunda Guerra especificamente. Nós temos países africanos, países asiáticos e países do Oriente Médio e Oceania, que se encontravam debaixo de domínio colonial de grandes potências da época. Então, com o fim da Segunda Grande Guerra e até ali 1979, a maior parte desses países conquista a independência, esses lugares, e chamamos isso de descolonização de maneira formal, apesar de existirem pessoas que não concordam e não gostam de utilizar esse termo por alegarem que ele é de uso de quem dominava esses países. A partir da segunda metade do século XIX, esses governos dessas potências econômicas eles se lançam sobre a África, Ásia, Oriente Médio e Oceania para formarem seus impérios coloniais. O processo é chamado, como já estudamos, de neocolonialismo. A dominação então neocolonial ela afeta as relações internas e o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões colonizadas. Além da exploração econômica que esses países eram submetidos, esses povos, muitos territórios também são divididos ali segundo os interesses das grandes potências. Então, os povos de uma mesma etnia passam a viver separados por uma fronteira política, enquanto grupos étnicos que mantinham entre si uma história de rivalidade acabavam sendo unidos ali em um mesmo lugar ou país. Então, com o fim da Segunda Guerra, começa esse processo de descolonização nas regiões aí, aos poucos, as colônias da África, Ásia, Oriente Médio e Oceania alcançam sua independência. Alguns estudiosos não concordam, como eu disse, né, com essa terminologia descolonização, porque eles dizem que isso aí não considera a visão dos povos dominados e assim eles preferem e sugerem termos como retomada, reanimação, reconquista ou até mesmo luta pela emancipação nacional. Aqui nós temos uma frase de Mark Ferro, falando de maneira bem portuguesa mesmo, o nome dele, qual sustenta que em vez de colonização, os povos colonizados escolhem falar de colonialismo, o que é um julgamento negativo da presença europeia nas colônias. Em vez de descolonização, termo que pressupõe que a saída dos colonizadores se deve às metrópoles, eles preferem a expressão luta pela emancipação nacional, que os transforma em agentes de sua própria história. Então, várias condições contribuem para a descolonização e independência dessas colônias, desses lugares que nós temos aí tratado. Em primeiro lugar, movimentos de libertação e de nacionalismo, com grupos locais que organizam nos seus respectivos países movimentos contra a dominação colonial. Em segundo lugar, a crise econômica europeia, lembrando que a manutenção do domínio colonial era feita por meio de forças militares, e foi dificultada, obviamente, pela situação econômica das grandes potências europeias no pós-guerra. Em terceiro lugar, a consciência anticolonialista e antiimperialista. E aqui a gente diz que se até as primeiras décadas do século XX muitos europeus eles sentiam orgulho por ter o seu país com impérios coloniais, depois da Segunda Guerra isso aí vira algo constrangedor aos poucos. Então era uma contradição, né? Governos inimigos da opressão nazifascista oprimirem povos de praticamente toda a África e parte da Ásia, Oriente Médio e Oceania. E aí no pós-guerra, por causa da opinião pública contra o colonialismo desenvolvido, os dirigentes dos governos democráticos europeus passam a evitar serem identificados como imperialistas. Em quarto lugar, temos a Guerra Fria, os interessados ali em desenvolverem novas formas de influência nas regiões colonizadas, os governantes aí das grandes potências que tratamos em aulas passadas, a saber, os Estados Unidos e a União Soviética, eles assumem posições favoráveis à descolonização e buscam apoiar as lideranças dos grupos de emancipação aí da África e da Ásia, atraindo então para si lideranças, né, e países, novos países para os seus respectivos blocos. E em quinto lugar, a criação da ONU, lembrando que na Carta das Nações Unidas, nós falamos desse documento de criação dessa entidade ali em 1945, onde é destacado entre os objetivos deles o desenvolvimento das relações amigáveis entre as nações, baseadas ali em igualdade de direitos, determinação pessoal dos povos. E aí a ONU vira o quê?
vira um fórum internacional contra o colonialismo, e aí contribui para disseminar propostas defendidas ali por movimentos de descolonização. E outra ocorrida aqui na luta contra a dominação colonialista e o subdesenvolvimento acontece ali em abril de 1955, na Indonésia, com a Conferência Afroasiática de Bandung, que é convocada ali por líderes da Indonésia, Índia, Birmânia, que é a atual Myanmar, Ceilão, hoje Sri Lanka, e Paquistão. Então, esses países aí tinham alcançado a independência poucos anos antes, e a conferência foi um marco importante ali na organização política dos países do terceiro mundo, considerados subdesenvolvidos. E no documento final, firmado pelos representantes dos 29 países participantes dessa conferência, nós temos alguns pontos, como em primeiro lugar a rejeição da divisão mundial nos blocos socialista e capitalista e também a defesa de uma política de não alinhamento automático com as superpotências. Em segundo lugar, a condenação do racismo e corrida armamentista. Em terceiro, a proclamação do direito de autodeterminação política, reprovando aqui o colonialismo e o neocolonialismo. Em quarto lugar, a afirmação de que a submissão imposta era aos povos afroasiáticos uma negação dos direitos fundamentais do homem e, por conta de estar em contradição com a Carta das Nações Unidas, era um obstáculo à paz e à cooperação mundial. E esse é o último ponto, então. Então, tendo ciência disso daí, quando a conferência de Bandung ocorre, 14 países asiáticos eles já tinham conseguido a sua liberdade política, a maioria das nações africanas ainda estava debaixo do domínio colonial, e anos depois da conferência, o processo de descolonização da África é acelerado ali até 1960, onde temos ali 23 países já com a conquista da sua independência. E até 1980, outras 23 nações africanas e mais 12 países asiáticos e oceânicos alcançam ali o mesmo destino. Então, o rompimento com as metrópoles ele ocorre basicamente de duas maneiras. Uma ruptura pacífica, em primeiro lugar, que é aquela alcançada por meio de acordos firmados com as metrópoles. As metrópoles elas reconheciam a liberdade política das colônias, mas buscavam preservar ali, ao menos em parte, as relações econômicas de dominação. E, em segundo lugar, uma ruptura violenta, que era feita por meio de conflitos armados entre as forças da metrópole e as tropas de libertação nacional. Isso acontece principalmente quando a luta pela independência política vira luta contra a dominação imperialista, apontando então para a construção de uma sociedade socialista. A ruptura dos laços coloniais não significa uma paz imediata, um bem-estar, buscado ali pelas sociedades coloniais da Ásia, Oriente Médio, África e Oceania. Processos de independência eles vão acontecendo em várias lutas internas, envolve vários movimentos políticos, vários grupos étnicos rivais, que acabam passando ali para uma disputa de controle do poder em diferentes regiões. Falando agora então das independências na Ásia, Oriente Médio e Oceania. Vamos falar aqui dos desdobramentos pós-coloniais. Então, o processo de descolonização ele começa na Ásia, onde existem grandes áreas debaixo da dominação colonial da Grã-Bretanha e França, ali, no período que a gente está tratando. Entre o começo ali da década de 1940 e fim dos 1970. Nós temos ali países asiáticos e oceânicos virando independentes. Em muitos casos, os processos de independência, com as suas consequências, ocorrem geralmente por grandes conflitos, onde há ali uma intervenção direta ou indireta de governos dos Estados Unidos e da União Soviética que buscam firmar a sua influência política e econômica sobre as regiões aí do globo terrestre. Então, aqui eu trago algumas imagens e também vou trazer mais à frente tabelas que vão relacionar aqui basicamente países da Ásia, incluindo aí os do Oriente Médio e também os da Oceania, que viram independentes no período. Então a gente tem em primeiro lugar um mapa de imperialismo na Ásia e Oceania, no início do século XX, e as tabelas, para que você possa conferir aí por conta própria. E temos aqui mais outra, tudo aqui sob domínio da Grã-Bretanha, basicamente, né? E agora vamos falar sobre a independência da Índia, em 1947. A Índia, só para lembrar, é um país ali no sul da Ásia que tem uma cultura milenar rica. Depois ali do século XVI, algumas de suas regiões passam a ser ocupadas por países europeus como Portugal e Holanda e depois a França e Inglaterra. E um dos marcos da conquista portuguesa da Índia ocorre em 1510, quando o almirante Afonso de Albuquerque ele funda a velha Goa, que vira capital e residência do vice-rei das Índias.
E a partir do século XVIII, a Índia passa a ser explorada pela Companhia Inglesa das Índias Orientais e já no século XIX é incorporada ao Império Britânico. Ela era considerada a joia da coroa inglesa por causa da sua grandeza territorial, riqueza de recursos e população numerosa, então, sendo um grande e importante centro consumidor aí, um mercado, né, para os produtos industrializados ingleses. Apesar de a cultura e o idioma ingleses terem se tornado ali fatores de união entre os indianos, existiam ali na Índia mais de 20 idiomas e uma grande diversidade cultural e linguística. E as autoridades britânicas enfrentam, desde o começo, várias rebeliões anticoloniais. No decorrer da Primeira Guerra, lembrando que ocorreu ali de 1914 a 18, representantes do governo britânico eles prometem aos indianos que se eles lutassem contra os alemães, eles receberiam em troca uma maior autonomia administrativa. E aí, com o fim da guerra, apesar de algumas concessões terem ocorrido, o governo britânico ele mantém a dominação, passa a reprimir as tentativas de liberdade da Índia, né? Conduzidas ali principalmente pelo Partido do Congresso, que é criado em 1885, depois liderado por Jawaharlal Nehru. E as atividades pró-autonomia da Índia contam com a participação de Mahatma Gandhi, ou Gandhi, né, que viria a ser o principal líder indiano de oposição à dominação britânica. Ele pregou e praticou a desobediência civil contra as autoridades metropolitanas por meio do não pagamento de impostos e a rejeição aos produtos industriais da Grã-Bretanha. Então, o propósito ali era debilitar adversários sem usar violência, sem derramar sangue. E o Gandhi ele praticou a estratégia de não violência ativa, considerando o princípio de não agressão como uma forma de mudar as pessoas e a sociedade. Ele lidera grandes protestos na Índia entre 1920 e 42. É preso algumas vezes por suas ações, teve uma vida bem simples e despojada, livre de bens materiais. Suas posses eram geralmente limitadas a coisas essenciais, como uma tigela de comida, um garfo, óculos e relógio. Ele queria que seu estilo de vida então transmitisse uma mensagem de amor porque ele não acreditava em vitória alcançada pelo ódio. E prosseguindo, nem toda a Índia estava unida em torno dessas ideias aí de Gandhi e Nehru, ou Nehru, né? Havia no país ali outros grupos de oposição ao colonialismo britânico, como a Liga Muçulmana, que foi fundada em 1905, liderada ali por Muhammad Ali Jinnah, ou Jinnah. Seu objetivo era criar um Estado muçulmano independente de hindus ligados ao Partido do Congresso. Os britânicos buscam manipular ao máximo o conflito entre esses dois grupos rivais para retardar o processo de emancipação da Índia, que ocorre só em 1947. Atendendo às exigências dos muçulmanos, o território indiano ele é dividido em República da Índia, de maioria hindu, e República do Paquistão, oriental e ocidental, de maioria muçulmana. Em 1972, depois de uma violenta guerra, o Paquistão Oriental ele separa-se do Ocidental e passa a se chamar de Bangladesh. E temos aí algumas imagens importantes relacionadas ao assunto. E agora vamos falar da independência da Indochina, que é uma região da Ásia ali, dominada pela França desde 1860, que foi ocupada por japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Então, depois da derrota do Japão no conflito, o governo francês ele tenta recuperar o seu domínio sobre a antiga colônia, mas acaba tendo que enfrentar a oposição de movimentos nacionalistas que lutavam pela independência. E aí começa a Guerra da Indochina, que vai de 1946 a 54, onde temos aí um destaque para a liderança de um indivíduo chamado de Ho Chi Minh, movimento de libertação Vietminh. E a guerra termina com um acordo internacional celebrado em Genebra, pelo qual a Península Indochinesa foi dividida em três países independentes, saber Laos, Camboja e Vietnã. E aqui nós falamos da Guerra do Vietnã de 64 e 75. Ali naquela mesma ocasião fica determinado que o Vietnã ele ficaria dividido temporariamente em duas zonas. A primeira, a República Democrática do Vietnã ao norte, a capital em Hanoi, liderada por Ho Chi Minh, que receberia o apoio dos governos do Bloco Socialista, a China e a União Soviética, e em segundo lugar a República do Vietnã ao sul, com a sede em Saigon, liderada ali pelo general chamado Ngo Dinh Diem, que era apoiada ali pelo governo dos Estados Unidos. E o acordo também ele acabava estabelecendo que em 56 seriam feitas eleições gerais no Vietnã para a unificação do país,
O governo do Vietnã do Sul, apesar disso, impede a realização das eleições, adota uma política de hostilidades contra o Vietnã do Norte. Em 60 é organizada no Vietnã do Sul a Frente de Libertação Nacional, a FLN, de tendência socialista, e ela se opõe ao governo ditatorial instalado em Saigon, tinha apoio ali dos governos do Vietnã do Norte, dos países do bloco socialista. E para sustentar o governo do Saigon, o governo dos Estados Unidos decide intervir militarmente na região em 64. Os Estados Unidos gostam de enfiar o dedo em tudo, né? Tem gente que critica assim, né? Por meio de guerras. Toda geração, dizem os estudiosos aí dos Estados Unidos, há praticamente aí no período contemporâneo a necessidade de ter uma geração de guerra, né? Então começa ali em 64 a Guerra do Vietnã, conflito que acaba envolvendo também o Laos e o Camboja, que costuma ser interpretado por uns estudiosos aí como um desdobramento da Guerra da Indochina. A Guerra do Vietnã é marcada pelo envolvimento direto aí de mais de 540 mil soldados norte-americanos que combatem as forças da FLN. Eles dispõem ali de recursos precários, esses indivíduos de guerrilha, né? Os vietnamitas, o povo ali da região. Eles vão avançando sobre os adversários, arrastando conflito, e nos Estados Unidos a Guerra do Vietnã ela causa impactos na opinião pública. Acaba acompanhando ali também essa questão toda, a própria imprensa que vai noticiando morte de soldados, cenas de violências, isso para o povo dos Estados Unidos pela TV. Então, o governo dos Estados Unidos ele vai aos poucos tirando ali os seus soldados do Vietnã, começa negociações de paz. Em 73 faz a retirada da última tropa, depois de formar o Acordo de Paris. E aí é um cálculo, de acordo com alguns, de mais de 50 mil soldados estadunidenses mortos nessa guerra, de maneira que isso acabou abalando aí o orgulho nacional do país. E entre os vietnamitas nós temos aí milhões de pessoas mortas, com estimativas que vão desde 1 a 3 milhões de mortos. E depois da retirada das forças militares dos Estados Unidos, a guerra dura mais um tempo, com o avanço das forças socialistas do Vietnã do Norte até a rendição total do exército sul-vietnamita em 1975. Assumindo o poder, os líderes da FLN, junto com o governo do Vietnã do Norte, promovem a unificação do país, debaixo do nome de República Socialista do Vietnã, adotam um regime político autoritário e o governo vietnamita seguiria então o modelo da ditadura stalinista. Agora das independências na África, os desdobramentos coloniais, pós-coloniais especificamente. Então, até pouco depois da Segunda Guerra Mundial, quase todo o continente africano era ali debaixo do domínio colonial de países europeus, acima de tudo Grã-Bretanha e França. E depois da guerra, principalmente após ali a Conferência de Bandung de 55, os países africanos vão conquistando a sua independência. A maior parte desse processo de independência ocorre entre 56 e 68. E temos uma imagem, um mapa do imperialismo na África de meados do século XX, definição, né? Temos também aqui umas tabelas que mostram essas questões. Você pode ir e veja por conta própria. Questão de independência, os países, a antiga potência colonial que dominava sobre esses países. Agora, quanto às regiões de colonização britânica, devemos destacar aqui que os movimentos pela independência eles são conhecidos geralmente pela ruptura pacífica. Temos aí casos disso como a Gana, a Nigéria, a Serra Leoa e a Gâmbia. No Quênia, a libertação política ela é precedida de conflitos violentos que ficaram conhecidos ali como Revolta dos Mau Mau, por causa da oposição da população branca local, que tinha ali 25% das terras mais férteis do país. A região mais meridional da África, ela pertenceu à Grã-Bretanha até 1961, e nesse ano, ao retirar-se da comunidade britânica, a África do Sul obtém sua independência. Sua colonização começa cerca de 3 séculos antes, em 1652, quando os representantes da Companhia Holandesa das Índias Orientais fundam a cidade do Cabo, promovem a ocupação do seu entorno. Temos ali naquela época ali, século XVII, grupos calvinistas holandeses e também alemães, franceses e escoceses instalando-se na cidade. A dominação britânica, então, sobre essa região, ela vai sendo cada vez mais acentuada no fim do século XVIII, após a guerra entre a Grã-Bretanha, melhor dizendo, e Holanda, a guerra que termina com a vitória dos britânicos. E desde o século XIX, a África do Sul é dominada por representantes da minoria branca de origem europeia, que forma ali 19% da população total.
no período que estamos tratando ali, no século seguinte, então, a uma promoção da independência política do país. E antes da independência, essa minoria branca ela tinha imposto ali a maior parte da população sul-africana, que é composta, né, por negros, até hoje, um regime de segregação que ficou conhecido como apartheid, onde os negros eram forçados a viverem de maneira separada dos brancos. Aí temos uma placa em inglês, né, que mostra isso daí, né, para uso de pessoas brancas. Então, o regime racista ali da África do Sul ele é oficializado em 48, a chegada do Partido Nacionalista ao poder. População negra, melhor dizendo, não tinha os mesmos direitos econômicos, políticos e econômicos, direitos que a população branca. Então, debaixo desse governo, desse Partido Nacionalista, são elaboradas leis que segregam, né, separam ali os negros dos brancos, proibindo casamentos mistos, compartilhamento de áreas habitacionais, espaços públicos como escolas, cinemas, transporte, competições de esporte, coisas do tipo. E se essas leis não fossem cumpridas, as penas eram aplicadas com multas, chicotadas, trabalho forçado e até prisão. Então, o apartheid ele desencadeia ali revoltas de grupos de negros, provoca indignação da opinião pública internacional e conta-se aí, geralmente, né, pela história formalizada e perpetuada aí, via de regra, né, omite muita coisa, que líderes negros como Nelson Mandela, e colocam Nelson Mandela muitas vezes como um inocente, né, e esquece que tem muita coisa por detrás dessa figura, que não é tão pacífica assim. E aí, líderes negros como ele e um outro chamado Bantu, Steve Biko, são punidos por seu ativismo político, geralmente é o que se conta, né? De maneira que Mandela fica preso por 27 anos e esse Biko é torturado e morto pela polícia em 77. Após a sua morte, então, aproximadamente 600 organizações negras formam a Frente Democrática Unida, que continua a lutar pelo fim da segregação. E só em junho de 91 é que o governo da África do Sul, cedendo às pressões antirracista e aos bloqueios internacionais, começa a revogar esse apartheid. Então, o presidente Frederic de Klerk institui reformas democráticas e ali em 22 de dezembro de 93, o parlamento ainda dominado por brancos aprova um projeto de constituição que estabelece a democracia plena e coloca um fim ao apartheid. E aí, em 10 de maio de 94, depois das de eleições multiétnicas, Nelson Mandela ele é eleito primeiro presidente negro da África do Sul e coloca fim ao domínio político dos brancos naquele país. Então, em 25, aproveitando aqui a situação, James Aggrey, um filósofo e educador ganense, considerado um dos precursores do nacionalismo africano e do moderno pan-africanismo, durante uma reunião onde foi discutida ali a libertação do domínio colonial britânico, ele contou uma historinha. A gente observa que é extraída de uma obra no caso aqui, é extraída da obra do Leonardo Boff. Peço que você dê a pausa aí e vá lendo. Mostra basicamente a história de uma águia que é criada como se fosse uma galinha, e aí ela passa a agir como galinha, e aí por conta de uma outra pessoa lá instruir, falar pro dono aquele galinheiro ali, né? E aquela galinha não era galinha, era uma águia. E ele falou assim: quer ver que é uma águia, não é uma galinha? Então vou mostrar. Ele tenta uma vez, não consegue. Aí tenta uma segunda vez. Me fala a memória, é a águia voa. Passa a ver e perceber que é águia e não galinha, né? E aí a história termina basicamente falando que, dentro desse contexto aí de negros e brancos, é dito que pessoas foram ensinadas a serem como galinhas, mas elas são águias, né? Por conta disso, então, elas devem abrir as asas e voarem. E jamais se contentarem com os grãos que jogam aos pés delas, né? Para ciscarem como se fossem galinhas, quando na verdade são águias. O governo francês, agora as colônias francesas, ele busca negociar maneiras pacíficas de rompimento com várias colônias, como Camarões, Senegal, Madagascar, melhor dizendo, Costa do Marfim e Mauritânia. Em 1960, o Império Colonial Francês da África estava praticamente desfeito. Nós tivemos ali também uma luta intensa na Argélia, no norte da África, onde 10% da população era de origem francesa, controlando então a vida política e econômica do país. Essa minoria faz oposição à separação da França, por isso resiste à FLN, né?
Em 54 começou as lutas de independência. Em 1961, o presidente francês Charles de Gaulle ele obtém, por meio de um referendo popular, uma carta branca para negociar a paz na Argélia com a FLN. No ano seguinte, em 62, a independência da Argélia é reconhecida pela França. E o saldo desses anos de conflito aí é a morte de aproximadamente 25 mil soldados franceses e cerca de 1 milhão de pessoas ligadas à Frente de Libertação Nacional Argelina. Agora, quanto às colônias belgas, regiões africanas que estavam debaixo ali do domínio da Bélgica, respondendo aos atuais países da República Democrática do Congo, de Ruanda e de Burundi, que obtém de maneira geral sua emancipação de forma não militar, mas que são assoladas por disputas políticas internas ou conflitos extremamente violentos de natureza étnica. Então, no território que atualmente pertence à República Democrática do Congo, temos ali um movimento de independência marcado pela violência. Isso ocorre por causa de vários conflitos dentro do lugar ali, com grupos locais políticos, também por conta de interesses políticos internacionais na disputa de riquezas da região, principalmente dos diamantes. E em 1970, o Patrice Lumumba, líder do movimento nacional congolês, ele proclama a independência do país. Pouco depois começam os movimentos separatistas em algumas províncias congolesas. Em Katanga, por exemplo, o líder Moise Tsombe era apoiado por belgas interessados nas riquezas minerais da região. E para manter a unidade do país, esse Lumumba ele pede a ajuda das forças internacionais da ONU, não obtém apoio, então ele recorre à União Soviética, o que leva então a uma reação dos grupos liderados pelo bloco capitalista. E o chefe do exército, um coronel Mobutu, prende Lumumba, leva ele para Katanga, onde ele é assassinado em fevereiro de 61. Então esse aí é o Lumumba, né? Então o Mobutu, o chefe do exército, o coronel, ele consegue se impor como ditador em 1965. Ele derruba o Tsombé do poder e o Congo passa a ser oficialmente denominado República do Zaire. E esse Mobutu ele dirige o país até 97, quando uma rebelião ali liderada por um indivíduo chamado Laurent Kabila derruba ele do poder. E ao assumir o poder, esse Kabila ele retoma o antigo nome do país, que é a República Democrática do Congo, e apesar disso, disputas étnicas e políticas continuaram ali provocando violentos confrontos pelo país. E sabemos que ali na África tem muito disso ainda, né? Agora, as colônias portuguesas. Uma das últimas regiões da África a conquistar ali a independência é a que estava debaixo do domínio português. Por causa ali do ditador na época, Antônio Salazar, que governou Portugal de 32 a 68, ter mantido o país isolado da onda liberal que se espalhou pelo mundo no pós-guerra, evitando as pressões anticoloniais. Então, o regime autoritário ele é prolongado pelo governo do Marcelo Caetano até 74. Resistência portuguesa ou oposição, né? A descolonização africana só foi desfeita com a Revolução de 25 de abril de 74, conhecida como Revolução dos Cravos, que pregou o estabelecimento da democracia em Portugal e o fim do colonialismo. E o fim do regime salazarista abre caminho, então, para a independência de colônias portuguesas de Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Agora vamos falar um pouco sobre o conflito árabe-israelense no Oriente Médio, que é um dos principais enfrentamentos regionais que marcam o cenário internacional nas últimas décadas. E para entender isso aí, a gente precisa voltar ali até o fim do século XIX, quando começa o movimento sionista na Europa, debaixo da liderança de um jornalista judeu austríaco chamado Theodor Herzl. Então, os sionistas eles defendem a ideia de reunir o povo judeu espalhado pelo mundo em um Estado judaico independente. O local escolhido é a Palestina, porque ali é considerado o lugar de origem dos ancestrais do povo judeu, né? Eles afirmam que ali é o lugar deles, eles são hebreus, né? Então, os grupos de judeus europeus começam a adquirir terras na Palestina, fundam colônias agrícolas com o objetivo de estabelecer ali o Estado judaico independente. Temos ali tratados que são feitos relacionados à questão britânica, pós-guerra, intervenção, né? Mediação. Por conta da perseguição nazista na Segunda Guerra, milhares de judeus migram então para a Palestina e aumentam a colonização na região judaica ali, né?
Fim da guerra, a morte de aproximadamente 6 milhões de judeus pelos nazistas, que era um terço da população judaica do mundo na época, acaba abalando ali também a opinião pública mundial e isso impacta de maneira a contribuir para a aprovação na ONU da criação do Estado judaico na Palestina em 29 de novembro de 47. Com base então nessa decisão ali da ONU, o líder judeu David Ben-Gurion proclama a criação do Estado de Israel em maio de 48. A partir dessa data, milhares de judeus migram para Israel e isso leva a conflitos com a população árabe que habitava ali a região há algumas gerações e há décadas vinha reivindicando a criação de um Estado palestino independente. E aí começa aquilo que a gente conhece aí quase todo mês, quase todo ano, às vezes mais forte, mais fraco, acontece ali conflitos entre árabes e israelenses que explodem aí na mídia. A decisão da ONU de 1947, ela previa a fundação de um Estado árabe-palestino ali na região da Palestina, mas o que acontece é o contrário. Lideranças ali de Israel, apoiadas por governos dos Estados Unidos, aproveitam para expandir ali com conflitos armados contra os palestinos, expandindo o território israelense. Realmente isso é o que se conta, né? É a visão predominante da história. E quando eu falo de predominante, com isso não estou dizendo que é estar certa, né? A gente tem que estudar cada caso por si e ver os dois lados também. Mas banido então ali de seu território, temos milhares de palestinos que vão se espalhando por países árabes vizinhos e por outras nações do mundo, passando a reivindicar o direito a uma pátria. E essas lutas entre árabes e israelenses têm momentos dramáticos que são marcados por ódio, por extremismos de organizações guerrilheiras dos palestinos, como é o caso ali do assassinato de atletas judeus nos Jogos Olímpicos de Munique em 72, de maneira que os israelenses agem em reação também, muitas vezes, né? Promovem ações contra a população palestina. E recentemente aí teve uma questão associada a isso, que foi soltada aí na mídia, e pouco geralmente se falou dos excessos palestinos, né? E das respostas israelenses. Falava-se mais sobre os abusos israelenses matando as pessoas, né? Geralmente a mídia ela vai ficar do lado dos palestinos. E que eu não vou entrar no mérito do que. Basta você estudar aí e ver. Gente, que o próprio YouTube às vezes censura essas coisas aí, esse tipo de diálogo. Quando alguém se coloca de um lado dos Estados Unidos e dos israelenses. Então, ali em 64, melhor dizendo, em 82, melhor dizendo, nós temos ali algumas ações contra os próprios palestinos por parte dos israelitas, ali como o massacre em campos de refugiados de Sabra e Shatila, ou Hatla, no sul do Líbano. Em 64, voltando um pouquinho os palestinos então, eles fundam a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que tem ali Yasser Arafat como um dos seus mais destacados líderes. Depois de 74, ano em que ele vai à ONU como presidente da OLP, ele começa a buscar um apoio internacional para formar o Estado palestino. Em 13 de setembro de 93, tendo como mediador ali o presidente dos Estados Unidos, que era o Bill Clinton, Arafat e o primeiro-ministro israelense, à época o Yitzhak Rabin, assinam um primeiro acordo de paz que é chamado Acordo de Oslo, o Oslo, que alguns dizem, né? Que representa o começo das negociações entre as lideranças palestinas e israelenses. E entre as principais decisões desse acordo estava ali a criação da Autoridade Nacional Palestina, a ANP, instituição estatal que governaria ali os territórios debaixo do controle palestino, incluindo a faixa de Gaza e a Cisjordânia. 2 anos depois, em 4 de novembro de 95, Yitzhak Rabin ele é assassinado por um extremista judeu que era contra as negociações de paz. E desde então, levantes palestinos, conhecidos como intifadas, vêm sendo duramente combatidos por israelenses. Então, o processo é marcado por avanços e retrocessos, acordos firmados e não cumpridos, e vão adentrando até os dias atuais. Depois da morte de Arafat, em novembro de 2004, Mahmoud Abbas ele é eleito presidente da ANP. E aí, tá bem quente essas questões de notícia, basta que você esteve ciente aí nos últimos meses, vai estar sabendo que aconteceu aí, né? Que explodiu uma outra vez esse conflito aí na mídia. Basta você pesquisar aí Palestina e Israel, que tem um monte de notícia até os dias atuais aí, coisa dessa semana mesmo.
Direto acontece coisa ali. Então, para revisar, temos 3 questões. Você vai pausando, por favor, e vai vendo as respostas. Se não quiser, pause antes do que fique vermelho, ok? Segunda questão. E aí temos a resposta, com a parte B também, com a resposta. E a 3, com o texto aqui de Samuel Pinheiro Guimarães, uma questão adaptada, que eu adaptei, e com a resposta também. E você confira, consulte os sites, como eu sempre aconselho, estude as questões como revisão e como aí aquilo que é necessário para você saber aqui do básico. Então, sem mais até o presente momento, até a próxima.